Estamos começando o programa Olho no Lance aqui pela TV Anicuns, canal 41.1. No programa de hoje, nós teremos aqui a presença do nosso amigo e companheiro professor Deusimar, que vai falar para a gente dos jogos realizados aqui em Anicuns no último final de semana. Nós tivemos aí a derrota da Associação Atlética Anicuense, nós tivemos também a derrota da equipe do Osecan, o empate da equipe do Viknes e também a derrota da equipe do Master, da Mamoraria Talismã. O professor Deusimar daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui para a gente falar desses jogos que foram realizados aí no último final de semana. Também vamos falar aqui dos destaques da Copa Pratas da Casa. Saiu hoje a relação dos melhores dessa última rodada e eu conto para você agora aqui no programa Olho no Lance. Confira comigo! Então vamos lá, os destaques. Goleiro Alex Casimiro. Laterais Gustavo Rodrigues do Corgo do Ouro, Marco Aurélio do Moiporá. Zagueiros Marcinho da Vila Brasília, Romário do Moiporá e também o Yuri do Sanclerlândia. Meio campo Rurique do Ivolândia, Sávio Gomes do Novo Brasil, José Honório do Ivolândia e no ataque Kaique Emanuel do Novo Brasil e Dedezinho do Vila Brasília lá de Iporá. A arbitragem, os destaques foram o árbitro aqui de Anicuns, o Saulo Davi, o assistente número 1, Frederico Nunes e o Alisson Santos, todos aqui da cidade de Anicuns. Parabéns aos destaques dessa última rodada do Campeonato Pratas da Casa. Tudo bem, aqui ao meu lado já está o nosso amigo e companheiro professor Deusimar, veio participar conosco aqui no programa. Antes de eu passar a palavra para ele, eu gostaria de mostrar a você, telespectador, aqui, e vou ler, isso aqui é um certificado que o nosso amigo e professor Deusimar recebeu esta semana da Câmara dos Deputados do Estado de Goiás. Tá aqui, ó, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, por iniciativa do deputado Dr. Jorge Moraes, em homenagem aos profissionais do esporte, concede a Deusimar Eterno dos Santos o presente certificado do mérito legislativo, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Goiânia, 8 de abril. Professor Deusimar, eu me sinto orgulhoso por você ter recebido essa honra ao mérito da Câmara dos Deputados do Estado de Goiás. Fausto, como diz, você me conhece, o Ciron, quando nós começamos, eu comecei a trabalhar com esporte aqui dentro de Anicuns, com a saudosa Leolina, né? Foi uma pessoa que eu agradeço muito, até falei com a filha dela hoje, a Kátia, falei que tinha muito dela isso aí, né? Se a mãe dela estivesse viva, eu estaria agradecendo pessoalmente, mas agradecer a Kátia por isso, né? E como se diz, nós passamos por vários momentos. A Leolina acreditou num projeto de escolinhas de iniciação esportiva, não é de futebol, né? Então, depois veio o próprio Chico Buzinho também, que continuou, o Dr. Lorival. Os nossos últimos gestores, Fausto, eles não preocuparam muito com as nossas bases, né? Preocuparam muito com a parte final, investindo muito alto nos times de futebol, né? Esquecer o vôlei, futebol, o nosso basquete, né? As modalidades, o futsal, que nós éramos muito fortes também aqui, então esqueceram, né? Abandonaram, não sei se é porque as nossas praças de esporte, né, não estão em condições, mas temos a Santa Lúcia, temos a São Domingos, né, temos aqui na praça aqui, né, 2 quadras de areia que dá pra gente fazer muita coisa. Então, infelizmente, eles não valorizaram a criançada. Depois que passou, a gente sabe disso, sabe do seu empenho, da sua dedicação. O que faltou, na verdade, foi o que você disse. Faltou o empenho das nossas autoridades municipais para o esporte de Anicuns desenvolver. E hoje se encontra nessa situação porque realmente não teve base no passado. E não vai ter atletas de alto nível, de alta competitividade no futuro, enquanto a gente não voltar a ter base. Deusimar, parabéns pra você, viu? Feliz muito mesmo por essa homenagem que você recebeu. Mas vamos mudar de assunto, meu irmão. Vamos mudar de assunto porque né? Os nossos telespectadores, os nossos amigos que assistem o programa Olho no Lance, aqui pela TV Anicuns, contam nos dedos
os dias para você vir participar aqui, para ouvir a sua opinião sincera e honesta do nosso futebol. Vamos começar então, Deusmar, falando aqui da equipe do Vikings, que jogou no último final de semana, conseguiu novamente um empate contra a equipe lá de Moçambique. O jogo foi realizado lá no estádio municipal. Segundo informações, os goleiros foram os destaques da partida. Todos os dois goleiros fizeram grandes defesas lá e evitaram uma goleada tanto para um quanto para outro. O que você tem a dizer? Eu conversei com... A gente estava fazendo o jogo aqui, né, do Anicuns, mais o Vila América, e conversei com vários, né, jogadores, dirigentes que foram assistir o jogo, e é isso aí mesmo, Fausto. Os goleiros foram as principais peças. O Vikings perdeu a oportunidade de sair classificado, né? Fez 1-0 e, pelo que me falaram, fez 1-0, em vez de armar a casinha, não, partiu para cima e tomou um empate logo em seguida. Achou que podia fazer mais? Achou que podia fazer mais. E, pelo que deu para entender, o Vikings perdeu a oportunidade de estar classificado hoje. Agora não, vai fazer um jogo com o ASECAM e, se perder para o ASECAM, corre o risco do ASECAM classificar e ele ficar de fora. Pois então, o pode ir a 4 pontos e ficar 3. E depois ele tem um jogo fora de casa, o Vikings. Então, a situação do Vikings não está fácil, igual a gente imaginou semana passada que poderia ficar. Poderia estar, como você disse, praticamente classificada, mas com esse empate tumultuou tudo no grupo de novo. Até porque a liderança agora passou para a equipe do Firminópolis, né? Que está na ponta aí do grupo, seguido pela equipe de Moçambique e o Vikings ali em terceiro. Mas o ASECAM tem um ponto, ainda falta 2 partidas. E esse confronto direto já está marcado, hein, pessoal? Será no próximo domingo o jogo ASECAM e Vikings aqui na cidade de Anicuns. Só não me recordo aqui em qual campo vai ser, mas durante a programação eu trago para você essa informação. Deusmar, esse vai ser um jogo bastante movimentado, né? Provavelmente deve ser no estádio Arifílio, porque a associação joga sai para jogar fora, né? Então os 2 campos estão liberados e até a questão de conforto para a torcida, esse jogo deveria e deve ser no Arifílio, né? Eu acredito que o ASECAM vai jogar, como se diz, a sua última chance. A gente falou que já estava morto tudo, mas perdeu essa última partida, mas continua com chance. E clássico é clássico, sabe? Os técnicos são os principais inimigos dos times. Infelizmente. E não é privilégio só de Anicuns, não. É uma meia dúzia de técnicos que realmente conhecem o que estão fazendo aí. E o nível do futebol amador cresceu. Os nossos jogadores estão vindo da 2ª e 3ª divisão e os nossos técnicos não evoluíram. Os dirigentes estão investindo em jogadores e não estão investindo na comissão técnica. Por isso que surge muita cagada. Beleza, só pra gente finalizar o assunto do Vikings, vou mandar aqui um forte abraço aqui pro Luan. Ei, Luan, abre o olho, o pessoal aí tá no seu rastro, viu? O pessoal tá de olho em você aí, tá fazendo bagunça, meu amigo. Depois a gente vai falar sobre isso. Deusmar, vamos passar adiante agora, vamos falar dessa equipe do ASECAM. Perdeu dentro de casa com um time, a meu ver, bastante desfalcado agora nessa reabertura, né? Vamos colocar assim, na segunda etapa. Como se diz, a chance é matemática e a equipe do Vikings vem bem forte. Ela me parece que reforçou mais jogadores para estrear, né? Então é uma equipe que tem todas as chances. O favoritismo é da equipe do Vikings. O ASECAM vai dar um tiro no escuro, né? E mesmo se passar também, é uma equipe que vai fazer 2 partidas e vai correr o risco de tomar baleada, fazer feio igual essa equipe do Porto está fazendo. Isso aí. Então é o seguinte, a equipe do ASECAM realmente não foi bem, perdeu dentro de casa pelo placar de 2-0 e aí se complicou ainda mais aí no sentido de classificar para a próxima fase da competição. Olha só, daqui a pouquinho eu estou de volta, a gente vai falar do jogo do Anicuns. O pessoal está querendo ouvir o que o professor Deusmar tem a falar desse jogo. Aguenta aí que é só um instante, a gente está de volta. Beleza, nós já estamos de volta para falar agora da equipe Associação Atlética Anicuense. Lembrando que o nosso tempo aqui, gente, é um pouquinho curto, por isso que a gente tenta resumir ao máximo aqui o assunto. Mas dentro em breve nós teremos um programa com um tempo maior aí, de 1 hora de duração. Dentro em breve vai estar no ar. Aguenta, amor. Deusmar, você esteve presente no jogo. O que aconteceu, Deusmar?
A gente tinha falado aqui que poderia ser até uma goleada. De repente vai lá e perdeu de novo. O que está acontecendo? Não, o que está acontecendo foi que na primeira partida, nós tínhamos falado aqui que a equipe, que o técnico não conhecia os jogadores. Primeiro, né? Primeiro ponto, né? Depois fez a partida, foi lá, perdeu, realmente a gente dava para perceber que não tinha um conhecimento de jogadores. Quem contrata é o Marcial, quem indica os jogadores é o Everson, né? E o restante da comissão técnica ali, na última hora ali, pega os jogadores e coloca em campo. Não conhece os jogadores, não conhece a característica do jogador, não conhece, né, como o jogador joga dentro de campo, né? Ah, joga de meia, coloca lá, né? Então esse foi o primeiro ponto. Fez uma belíssima partida lá em Adelândia. A equipe de Adelândia tem o mesmo problema de Anicondas. Desmar, cada jogo é uma história. Por que cada jogo é uma história? É justamente por isso. É um monte de jogador que os técnicos não conhecem. Tanto o técnico de Adelândia como o técnico de Anicondas, eles não conhecem os seus jogadores. Os jogadores, tanto de Anicondas como de Adelândia, que são as duas equipes que praticamente que contrataram mais, que a gente está mais perto aqui, está vendo, conhece os bastidores dessas duas equipes, né? Aí a pessoa fala, por que você fala de Adelândia? Porque a gente está aqui, a gente conhece os dirigentes, conhece os bastidores. Então é mais fácil da gente falar. O time de Anicondas, infelizmente, quando entra dentro de campo, ali vira um bumba meu boi. Falta liderança, na sua opinião, lá dentro de campo. Também, além de faltar fora de campo, que você está querendo colocar, que falta comando fora de campo, e dentro de campo falta alguém que chama essa responsabilidade também. O capitão nosso é o Gabriel de Americano. É um jogador novo, ele ainda não tem essa experiência ainda para dominar, para fazer uma leitura do que está acontecendo dentro de campo. Então o que acontece? Você pega, por exemplo, aí um Leandrinho, que entrou para jogar de meia, mas foi lá para a ponta, ficou esperando a bola, achou que ia acontecer igual aconteceu lá em Adelândia, vai pintar um gol aqui para mim, pintou duas chances, pintou mais que a Adelândia, ele errou os dois, um ele driblou até o goleiro, o zagueiro tirou, depois pintou outra no primeiro tempo também, e não fez o gol, né? Então o que veio o Dinei, da mesma forma, o Dinei foi o único jogador que durante o jogo lá, que ele percebeu que o esquema estava tudo errado, que não adiantava ele ficar lá na frente, que a bola não iria chegar, ele estava voltando para buscar essa bola. Por exemplo, mas o Celso não tem jogador para isso? Tem. Qual que é a posição de origem do Júnior Garrincha? Quando eu jogava com ele, ele era volante. A vida inteira foi volante. Agora, quem inventar uma lateral para ele? É um jogador que ninguém gosta de jogar contra ele, que marca demais, é um carrapatinho, preguento. Se não tivesse um jogador do meio de campo, podia adiantar um pouquinho o Gabriel Borges ali, colocar o Júnior Garrincha ali, você compunha o meio de campo, povoava o meio de campo ali, né? Então, com 5 minutos de jogo, deu para perceber que os jogadores de Anicondas foram colocados, cada um na posição, mas infelizmente, lá, cada um foi para si. Né? O atacante ficou lá, não sei o que ele estava fazendo, né? O Celso não tem peito para tirar o jogador no vestiário, no intervalo, antes do primeiro tempo, tem que esperar acabar. Com 20 minutos de jogo, eu como técnico, eu já tinha tirado 3 jogadores ali, eu sabia que não tinha dado nada, tecnicamente não ia dar nada. Você tinha jogador da casa ali. Tanto é que o time só melhorou um pouquinho quando o Renan entrou, compôs um pouquinho o meio. Né? Mais no meio você tinha atacante ali, você tinha o Nivaldinho, que para jogar igual os ataques lá, o Nivaldinho, mesmo estando acima do peso, ele jogava melhor que estava lá. Então o time de Anicondas, vamos ser sinceros, é muito jogador para pouco técnico. Resumindo a parada aqui. Beleza. Nós também não podemos tirar aqui o mérito da equipe de Ipameri, que é uma equipe organizada dentro de campo, o seu treinador conhece os seus elementos e consegue montar ali dentro de campo uma equipe competitiva. Aí sim, agora vamos falar. Essa equipe do Vila América é uma das poucas que eu vi, tem informação que é de Fazenda Nova também. É uma das poucas equipes que realmente tem um comandante. Lá sim tem um comandante. É um time que tem uma espinha dorsal já mais ou menos da cidade e composta com alguns outros jogadores. E lá não tem um técnico, lá tem uma comissão técnica. Eu vi 3 pessoas lá. Tem um senhorzinho de mais idade, que eu me esqueci o nome dele aqui, que é um cara que entende muito de futebol, dá para perceber.
E eles engoliram até a torcida nossa, Fausto. Até a torcida nossa a coisa foi feia. A coisa foi até feia. A torcida nossa, eu até comentei com o seu pai durante a transmissão lá. Ela só se manifestou quando teve uma confusãozinha lá, que começou a brigar lá, que levantou todo mundo lá. Vai morrer. Eu falei, mas tá de brincadeira. Nós vamos morrer de rir, né? Ué, não, a gente estava morrendo de rir lá. Então, o técnico do Vila América engoliu até a nossa torcida. Ele não deixou que a torcida nossa se manifestasse a favor do nosso time. Beleza. Gente, nós vamos encerrando aqui o nosso programa Olho no Lance de hoje. Amanhã nós estaremos de volta trazendo mais informações para você dessa Copa Constru Mais e falar um pouco mais das equipes aqui de Aricuns. Deusmar, obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje e conto com você aqui amanhã.